Olá, bom dia. Eu sou Renata Cafardo, repórter do Estadão. E eu estou aqui no Porto Seguro, no Colégio Porto Seguro, em São Paulo, onde está acontecendo um evento super legal, o Congresso Porto.com, em que os alunos mostram suas pesquisas, seus projetos. É um evento feito pelos alunos, para os alunos, em que eles mostram o que eles fizeram de diferentes, de projetos práticos. E eu estou aqui com 4 representantes desses mais de 1.200 alunos que estão participando aqui do Congresso, para conversar com a gente, para contar um pouquinho o que eles têm feito, além da sala de aula, né, meninos? Então, estou aqui com a Gabriela, com o Paulo, o João e o Henrique. E a gente vai começar conversando. Eu queria que vocês começassem primeiro dizendo um pouquinho do que vocês fizeram, que tipo de projeto diferenciado para impactar a sociedade que vocês têm feito nos últimos tempos. Eu sei que tem gente que já participou de simulações da ONU, tem gente que já foi à ONU, né, Gabriela? Conta um pouquinho como é que foi a sua experiência. Bom dia. Eu fui para a ONU por meio do meu trabalho voluntário, chamado Turma do Giló, onde eu participei de um evento chamado Nexus Global Summit, que teve uma duração de 3 dias, e onde filântropos do mundo inteiro se encontraram e pudemos discutir sobre problemas do mundo inteiro. Eu também faço parte do Projeto Conexão, aqui do Porto, um projeto muito interessante que visa a globalização e o entendimento melhor do mundo. Como que você começou nesse projeto? Foi por causa do projeto voluntário que você acabou indo para a ONU? Isso. O meu projeto voluntário foi convidado pela ONU por ser o único projeto com esse viés no Brasil. Então, houve uma seleção do evento, do Nexus, uma seleção do mundo, de todas as pessoas que se inscreveram. Assim, meu projeto foi aceito e conseguimos participar desse evento maravilhoso. Foi incrível. Foi em julho que você foi? Foi em julho. Eu fiquei uma semana lá em Nova York. Um pouco dos dias a gente ficou fazendo trabalho voluntário, algumas reuniões e depois os 3 dias do evento. Teve alguma coisa que você aprendeu demais lá, que você voltou e falou, é isso que eu quero fazer? Ou aquela mensagem que uma pessoa me deu, isso vai marcar minha vida? Então, o Porto sempre me incentivou muito nesse viés internacionalista, por conta da Sala Global. Então, sempre me despertou muito isso. E eu ter ido lá só me fez ter certeza dessa coisa que eu gosto tanto, de ver os problemas mundiais e como podemos resolver eles, sempre tendo essa questão de união dos países e união das pessoas, como resolver isso. Então, as duas frases principais que perguntavam era qual é a sua paixão e como eu posso ajudar. Então, sempre querendo saber dos projetos e querendo ajudar e perguntando a paixão e o que move a pessoa. Então, as pessoas mais velhas, as pessoas da minha idade, perguntando o que me movia, só me fez pensar e refletir cada vez mais sobre isso, que foi incrível. Então, ter certeza de que é isso que eu quero fazer. Muito legal. E, Paulo, o que te move? Qual que é a sua paixão? Bom, a minha paixão é principalmente a tecnologia, a ciência, o desenvolvimento científico. Então, essa é a área com a qual eu tenho me envolvido bastante nos últimos anos, em projetos relacionados ao desenvolvimento, à melhoria do mundo. Então, o último projeto ao qual eu me dediquei foi um estudo acerca da viabilidade de converter som, energia sonora, em energia elétrica. E isso utilizando materiais muito simples como caixas de som. Então, basicamente, a ideia era, ao invés de usar a eletricidade para produzir um ruído, utilizar um ruído para produzir um som. Utilizar um ruído para produzir determinada potência. Esse projeto foi apresentado na FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, e lá, como prêmio, eu recebi credenciais para participar do SciTech Technion 2019, que foi um summer camp em Israel, no Instituto Tecnológico Technion, em Haifa, e lá eu participei do desenvolvimento de um projeto de biotecnologia que era relacionado ao estudo das condições ideais para a preservação dos polifenóis de morango. Que é isso? Os polifenóis
a principal substância antioxidante presente nos morangos, que é a principal substância responsável por todos os benefícios do morango. Então, são propriedades relacionadas à prevenção de doenças cancerígenas, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas. Então, foi esse o estudo. E aí, o estudo com relação aos polifenóis do morango. E aí, o que você fez com isso? Esse foi Só para eu projeto... entender, olha, nossa, eu sou jornalista, não entendo de engenharia. Esse de projeto química, era parte da pesquisa de PhD, de uma das alunas de PhD da universidade. Então, através dessa pesquisa, foi um fragmento de todo o estudo que ela estava fazendo acerca das propriedades gerais de frutas e vegetais, e essas propriedades enquanto comida funcional, é o termo científico. Então, foi um fragmento no qual a gente provou, através de vários testes, que o ideal para conservar os polifenóis é mantê-los a uma temperatura reduzida e também acaba acontecendo uma reação positiva com proteínas. Então, por exemplo, se existe um produto derivado de morangos, um iogurte, adicionar proteínas a essa mistura pode acabar favorecendo os polifenóis a manterem essas propriedades benéficas à saúde por mais tempo. E a gente também investigou quais tipos de polifenol tinham uma degradação mais lenta, que era principalmente o caso de polifenóis ligados a sacarídeos de estrutura um pouco mais extensa. Basicamente, quanto maior o açúcar ao qual o polifenol era ligado, mais tempo ele demorava para degradar. Então, isso a gente acaba fazendo estudo acerca de como aumentar a eficiência desses produtos derivados de morangos. Que interessante, muito legal. Obrigada. E vocês? Quem quer falar agora? Henrique? Claro. Bom, o que eu acho mais legal dentro do que eu faço meus projetos, eu diria que tem dois viés bem diferentes. O primeiro viés é de poder ajudar as pessoas. Então, nesse ano, por exemplo, eu fundei um projeto dentro da minha escola, em que a gente junta um conjunto de alunos, em que a gente discute vários problemas da atualidade, problemas que os alunos passam dentro da escola, por exemplo, pressão dos pais, pressão de notas. A gente tenta pensar o que a gente pode fazer para ajudar os alunos a passar por esses problemas. Aí outra questão que eu acho muito legal é de interligar junto com o mundo externo. Então, eu também faço parte do Projeto Conexão, que a Gabi também faz parte, da Sala Global, que a gente fala de gente do mundo todo, desde a Nova Zelândia, já falamos de gente dos Estados Unidos, de vários lugares bem diferentes, com opiniões muito diferentes, conhecer como é o mundo. E também faço parte do Clube de Debates, e que a gente discute problemas internacionais. Então, nisso já fui no Fórum FAAP, que é o maior fórum de discussões estudantil do Brasil, e fui muito feliz que eu pude lá ganhar o prêmio de melhor negociador, que para mim foi uma honra. E é muito legal que a gente discutiu, por exemplo, no meu Fórum FAAP, o novo Pacto de Imigração Global, em que, com todo esse problema que tem de refugiados, imigração legal e ilegal, foi muito bom para a gente ter uma noção ainda maior desses problemas. E qual que é a importância que você acha de ser um bom negociador? Eu acho que é bom para a gente conseguir entender os outros. Então, eu desenvolvi muito mais do lado da empatia, por exemplo, de quando você tem que entender que, ao mesmo tempo que tem um país, por exemplo, que tem mais condições econômicas, mais infraestrutura para receber as pessoas, tem outros países com mais carência nesse aspecto. Então, é muito bom saber que as pessoas sempre querem ter o melhor para a vida. Ter emprego, ter uma estabilidade, poder buscar felicidade. E você ter essa experiência de você negociar com vários países, você falar e representar de forma fictícia um país e desenvolver, você não só acaba desenvolvendo todo o seu conhecimento, porque você sabe a posição de vários países, como é a realidade, mas você também tem que trabalhar suas soluções diplomáticas para falar, tá, a gente tem um problema, mas como a gente pode se juntar o país, juntar as forças globais para resolver esse problema. E aprender a ouvir os outros, refletir em cima da opinião dos outros, né? Exato, você tem que entender que, ao mesmo tempo, tem pessoas que passam problemas, tem tudo isso no geral, global, que sempre vão ter dois lados e que um tem que entender o outro para os dois colaborarem e conseguir chegar numa solução. Sim, e também uma coisa muito legal foi que, no final do ano passado, começo desse ano, também eu criei um time junto com outros colegas, que a gente participou de uma competição de investimento global de Wharton, da Universidade de Wharton, e que nisso a gente foi para o BTG, fazer a competição final do Brasil, a gente ficou entre os 10 melhores do Brasil. O João participou com você. O João participou junto comigo, a gente fez um time, a gente ficou muito feliz, foi tão bom o resultado,
que no final a gente acabou fundando um clube de investimento dentro do Porto para participar de anos e de outras competições. Então, deixa o João contar como que foi essa experiência. Vocês fizeram um investimento fictício de 100 mil dólares, é isso? Foi uma competição, na verdade, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E, basicamente, um dos alunos do terceiro ano surgiu com a ideia, a gente falou com o professor de comércio, viu se era viável, a gente fez, criou o clube e começamos. E aí a simulação, basicamente, a gente começava com 100 mil reais fictício, e a gente tinha todo o mercado de ações internacional para começar a investir essa grana. E no final a gente ia ter um ranking das melhores empresas, né? E aí a gente ia ter que fazer uma apresentação explicando a nossa estratégia. E aí a gente ficou entre os 9 melhores do Brasil, fomos chamados para o BTG, a gente organizou uma palestra, uma apresentação que a gente fez, e aí a gente focou mais, porque todos os times, todas as equipes, eles estavam muito com base de dados e trabalhando com números. A gente tentou passar para o lado mais emocional, de que como investir sendo mais leigo, como investir sabendo que a gente não é profissional e não está já graduado em economia. Então, a gente tentou passar para o BTG e passar para o pessoal de Wharton como que era a gente, como alunos do ensino médio, tentando investir esse dinheiro de uma maneira eficaz. E foi muito legal. E eu acho também que não só o projeto da simulação de economia, eu tento participar, na maioria das vezes, de projetos que vão trazer alguma coisa para mim agora e para mim no futuro, mas mais para mim no futuro do que mais para a sociedade no futuro. Então, eu participei também participo do projeto Conexão da Sala Global, fui ano passado e no começo desse ano presidente, diretor do Clube de Debate que o Raposo falou, e eu acho que o conceito de todos esses projetos é mais trazer o mundo para a sala de aula. Então, mesmo com o avanço da globalização, da tecnologia, um mundo cada vez mais interligado, eu sinto que, de vez em quando, existem núcleos na sociedade que tornam a gente cada vez mais dentro de uma bolha. Então, eu acho que você trazer um problema para perto de você te traz mais perto da realidade do que é o mundo, de verdade. Você acha que isso deixa a escola mais interessante também? Deixa tudo mais interessante e tudo mais com um propósito, né? Você aprender uma coisa num livro de história dentro da sua sala de aula, no seu bairro, com seus amigos, é diferente de você ter uma ligação com um cara da Nova Zelândia, um diplomata ou um refugiado para falar sobre a vida dele e a situação que ele passou durante toda a vida. Então, é mais um exercício de empatia e um exercício de conhecer mesmo, um aprendizado. E como que vocês começam nesse tipo de atividade? É algo que o colégio estimula ou tem que ser a iniciativa do aluno? Como que é? O Clube de Debate, mais específico assim falando, foi um dos primeiros projetos, se eu não me engano, que foi um clube fundado esse ano. A diretoria do Henrique é a 9ª diretoria, então já fazem 9 anos que existe esse clube. E o Clube de Debates ele começou sendo algo dos alunos para os alunos, então não tinha interferência da escola. Era um espaço em que os alunos eles discutiam entre eles, eles discutem entre eles questões globais sobre todos os temas socioeconômicos, de tecnologia, de cultura, de religião, de tudo para tentar trazer um pouco para a sala de aula o que está acontecendo no mundo, e não só a base concreta do que é aquilo que existe. E aí, com isso, a gente participa de diversas simulações externas, como o Henrique falou, do Fórum FAP, do SPMUN, que é o São Paulo Model United Nations, que é uma simulação enorme que acontece em julho também, em diferentes universidades no Brasil. E ano passado, por exemplo, eu debati o trabalho análogo à escravidão na América Latina, e no meu comitê tinha gente do Maranhão, do Ceará, do Rio de Janeiro. Então, é uma troca de cultura, é um intercâmbio de ideias que você acaba favorecendo, e só é uma via de mão única, eu acho. Só tem benefícios tanto para você quanto para o futuro. Obrigada. Gabriela, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. O que vocês acham que vocês aprendem, ou que você aprendeu, por exemplo, nessa tua experiência, nas suas experiências, a mais do que você estaria aprendendo se estivesse só numa sala de aula convencional? Então, eu acho que, óbvio, a gente aprende muitas coisas numa sala de aula, a gente recebe muito conhecimento, mas o conhecimento de verdade está fora. Então, quando você, por exemplo, eu conversei com pessoas, tanto de países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, como pessoas da Gana, como pessoas da Angola. Eu conversei com pessoas do mundo inteiro e foi maravilhoso, porque foi que nem ele falou, a gente conseguiu ter um real
entendimento de como funciona, como eles pensam, como o que está acontecendo de verdade, a realidade em fato. Então, não só... E você consegue ver. Então, teve uma palestra que foi muito significativa para mim, que era o Revolutionary Love. Falando sempre, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo. Então, você conseguir realmente enxergar a pessoa, enxergar os problemas da pessoa, enxergar a sociedade. E como o evento sempre visava um mundo melhor, que nem o Raposo falou, a empatia, você conseguia ter... Você não consegue, muitas vezes, ter essa percepção numa sala de aula. Você entrando em contato com essas outras culturas, com essas outras pessoas, que você consegue realmente entender. Então, por isso que eu acho que é uma experiência tão maravilhosa, por exemplo, a Sala Global aqui do Porto, que a gente consegue, de uma sala, conversar com o mundo inteiro. Então, como o Raposo falou, a gente conversou com pessoas já de tantos países que nem dá para lembrar todos, mas cada conexão foi tão significativa e a gente consegue aprender tanto, não só da situação do país, que a gente acaba aprendendo muito do que realmente está acontecendo, do que as notícias estão falando ou não, do que se é verdade o que as notícias estão falando ou não, mas também entender como a população está se respondendo a isso. Como você acha que te ajuda? Você estava falando das notícias, tem essa questão forte de fake news e das informações que chegam para a gente de várias formas, né? Não só pelas mídias tradicionais. Você acha que te ajuda a entender um pouquinho também, a analisar mais criticamente as notícias que chegam e entender o que é verdade e o que não é? Claro, a gente consegue ter um senso crítico muito maior com isso, porque vendo o que realmente uma pessoa que, por exemplo, a gente já falou com uma pessoa da Venezuela, o que ela diz, o que está acontecendo no seu país, você consegue filtrar muito mais. Então, você recebe 1 milhão de notícias por dia. E a gente, muitas vezes, acaba acreditando no que a gente lê. E muitas vezes não se deve fazer isso, porque existem notícias falsas ou verdadeiras, as fake news. Então, a gente consegue filtrar cada vez melhor e ter uma noção, um senso crítico muito maior sobre isso, que é essencial, não só para o entendimento do indivíduo, então, para você crescer como pessoa, mas para um futuro, para futuros projetos, para futuras ações que você pode tomar sobre isso, ter um entendimento melhor sobre tudo isso, visando sempre um mundo melhor. Ricardo, Paulo parece que quer complementar alguma coisa, né, Paulo? Bom, o que eu gostaria de adicionar é com relação a todo esse desenvolvimento de habilidades que acaba sendo um pouco mais difícil em um ambiente de sala de aula que seja puramente teórico. Então, por exemplo, no caso de um projeto como o que eu fiz de elétrica, eu não entendia qual era realmente a função, por exemplo, de um capacitor ou de um resistor, um transistor, até realmente ter que construir um circuito com esses dispositivos. E eu acredito que isso desenvolva muito mais essas habilidades, uma espécie de sensibilidade, um senso de entender como que uma estrutura funciona, muito mais do que baseando-se apenas em cálculos, baseando-se apenas em uma explicação teórica de um professor. Então, mesmo em Israel, foi muito interessante ver nos laboratórios e saber como que a ciência é feita no mundo real. Qual que vai ser o nosso futuro como cientistas ou engenheiros em um laboratório de verdade, entender quais que são os procedimentos. E isso acaba ficando muito mais claro do que quando a gente vai em uma aula de química, por exemplo, e faz um experimento, preenche um relatório. Já que, no caso de Israel, por exemplo, uma pesquisa como essa, de fato, vai haver um impacto. Então, a gente acaba entendendo muito mais por qual motivo a gente está aprendendo. Então, é muito comum, hoje em dia, a gente ouvir as pessoas falando, mas nunca vou usar Bhaskara, por exemplo. Uhum. Mas, se você participasse de um projeto em que determinada função de degradação de um composto pode ser modelada conforme uma função exponencial, uma função como essa, fica muito mais claro a importância de aprender esses conhecimentos. Obrigada. Só lembrar que quem está aqui na plateia pode fazer perguntas, tem um microfone aqui, se alguém quiser perguntar, está aberto para isso. Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa.
Como é que você vê, nós estamos falando do momento, né, da sala de aula, que te ajuda na sala de aula, mas para o seu futuro, você que é o mais novinho aqui dos 4, esse tipo de experiência ajuda a vocês pensarem que carreira vocês vão buscar, que tipo de empresa vocês querem trabalhar, se vocês buscam uma empresa que tem impacto social, que não tem, você já tem essa visão do que você quer para o seu futuro? Bom, eu diria que com certeza ajuda e muito. Porque dentro da sala de aula, como foi falado, a gente aprende sempre as matérias normais, geralmente matemática, história, física, química. A gente tem uma noção básica, um pouco de tudo. Só que quando você participa desses projetos e que você aprende coisas específicas, ou de ciência, ou de relações internacionais, ou de economia, você realmente começa a entrar e entender o que você quer fazer. Eu vou falar um exemplo por caso. Aqui eu faço Porto, a gente tem o curso de comércio exterior. E que além de ter essas matérias padrões do MEC, por exemplo, a gente também faz matérias, por exemplo, de administração, a gente aprende sobre economia, a gente aprende sobre direito, sobre estatística, finanças. Então, por exemplo, no primeiro ano, eu fiz uma feira de empreendedorismo e que eu, junto com outros 3 colegas, a gente meio que criou um produto e vendeu esse produto, criamos uma empresa, o site, qual que seria o nosso plano estratégico. E tudo isso me fez um contato que eu sei muito bem o que eu quero e o que eu não quero fazer. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu participo da competição de investimento, tinha $100 mil para investir em várias ações, mais de 200 ações, eu fiquei encantado com essa experiência de tentar, você tem que entender o mercado financeiro, de como as coisas funcionam, como o mundo funciona, porque uma simples ação do outro lado do mundo pode afetar agora a situação do Brasil. Eu achei simplesmente fascinante a conexão que tudo pode ter. Então, toda essa conexão de entender melhor as coisas, ter grande e vasto conhecimento, eu posso muito dizer atualmente que hoje eu quero com certeza fazer economia, que eu quero trabalhar numa empresa que vai ter um impacto, por exemplo, consultoria, em que você pode ajudar pequenas empresas, pequenas pessoas a realizar seus negócios, porque para mim é simplesmente fascinante você pensar que com o conhecimento que você adquirir, você pode ajudar uma pessoa a realizar o sonho de fazer uma empresa. Então, simplesmente, e tudo isso só construir com toda a minha experiência sociocultural, minha experiência de entender o mundo, entender o que as pessoas gostam, fazer o exercício da empatia. Então, acho que todos esses projetos, tudo que você faz fora da sala de aula, extracurricular, acaba fazendo você uma pessoa melhor, um cidadão melhor, que você vai ter muito mais para contribuir com a sociedade e com você mesmo, que você vai começar a se identificar, você vai conseguir responder a pergunta, por exemplo, quem sou eu, o que eu gosto de fazer, qual é a minha paixão, o que me move. E tudo isso, quando você entra em experiência com tantos conhecimentos, tantos projetos, você começa a conhecer, você começa a entender qual é o seu objetivo e qual é o seu propósito, o que traz muito mais felicidade e um senso de realização muito bom. Que menino sábio, né? Com 15 anos. Incrível, inspiradores vocês são. E você, João? O que você acha que te ajudou? Você já sabe o que você quer fazer na faculdade? Já sei também. Igual o Raposo, eu pretendo fazer economia. Mas uma coisa que também me ajudou muito a chegar a essa conclusão foi o ensino médio aqui do Porto, do comércio exterior, que eu também fiz. Então, não só a gente teve a feira de empreendedorismo, a feira de marketing no primeiro ano, que a gente teve que desenvolver uma empresa e começar uma empresa do zero, fictícia, com um produto inovador. Então, no meu ano, o meu grupo, o tema era amplo, né? Então, você podia falar podia ser um projeto sobre qualquer coisa. Então, a gente deu uma pesquisada e depois de algumas pesquisas a gente percebeu que a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, exigia ainda que os orelhões existissem e cobrava uma taxa de todas as empresas de telefonia para que esses orelhões eles tivessem continuado sendo mantidos, manutenção, e as empresas, a Vivo, no caso a Telefônica, então gastavam muito dinheiro com isso, tinham um baita prejuízo. Então, a gente começou a estudar como que transformar esse dinheiro investido na manutenção de um jeito que pudesse trazer benefícios tanto para a empresa quanto para a sociedade. Então, o nosso projeto foi instalar nos orelhões que não podiam ser retirados por causa dessa lei da Anatel, fontes de Wi-Fi, fontes para você recarregar seu 3G, e com esse Wi-Fi iriam aparecer propagandas no telefone celular das pessoas, em que iam aparecer propagandas de diversas empresas que gerariam dinheiro de volta para a Vivo. E assim, esse dinheiro que é gasto na manutenção é voltado. Então, não se tem um prejuízo enorme com a manutenção dos orelhões. E aí, no segundo ano, a gente teve um projeto de arbitragem que simulava uma arbitragem real, um processo jurídico internacional,
E no terceiro ano agora a gente fez um trabalho de conclusão de curso, que no meu caso era um plano de exportação de Safe Farm para a República do Paraguai. E que envolvia desde você saber como que o produto ia chegar no mercado-alvo, e até você saber como que o cliente ia lidar com o seu produto e como que o cliente ia ser um alvo para você ou não. Então, todas as estratégias, toda a parte financeira da empresa acoplaram muita coisa que tornaram esse ensino médio cheio de diversos fatores que me levaram a tomar a decisão da economia. Então, acho que eu pude explorar durante grande parte do meu ensino médio diferentes áreas do conhecimento que me trouxeram para fora da sala de aula, que me transformaram numa pessoa que tem senso crítico, numa pessoa que consegue pensar um pouco mais fora da casinha e que assim, as pessoas consigam transformar uma coisa que você aprende em uma coisa que realmente acontece. Sair do concreto e passar mais para o que acontece de fato. E tem um impacto social, né? Também, né, Paulo? Você tem um projeto, podia contar um pouquinho do seu projeto que você fez sobre jogos com crianças ou jovens em situação de vulnerabilidade? Isso. Conta um pouquinho, porque a gente às vezes tem muita impressão de que é um colégio de elite, de que são adolescentes que fazem parte de elite, que não estariam preocupados em ter um impacto social de verdade. Conta um pouquinho, acho que é interessante você falar. Sim, é muito interessante que esse foi o primeiro projeto de pesquisa com o qual eu me envolvi, então foi orientado pelo nosso professor, o Francisco Tupi, professor de um curso de desenvolvimento de empreendedorismo aplicado ao desenvolvimento de jogos. E a ideia desse projeto era utilizar a temática dos jogos, criando uma ferramenta que fosse de custo zero para combater um dos problemas que a gente acabou identificando, que foi a questão da vulnerabilidade social. O colégio tem um projeto social que se chama Escola da Comunidade, então atende a mais de 1.200 jovens da comunidade de Paraisópolis. E conversando com eles, a gente identificava que constantemente eles estavam expostos a fatores como violência, exposição a drogas, enfim. E a gente identificou que uma maneira de empoderar esses jovens seria ensiná-los a construir os seus próprios jogos a partir de lixo eletrônico. Então, combatendo uma outra problemática, que é o acúmulo desse resíduo, cuja produção mais cresce a cada ano. Uhum. Então, foi essa a ideia. A gente fez esse manual, coletando alguns exemplos de jogos que poderiam ser construídos a partir do lixo eletrônico, e nós fizemos uma oficina com os alunos da EC. Então, ao final, eles responderam que eles aprenderam sobre sustentabilidade, sobre tecnologia, ao mesmo tempo que se divertiam, então, mostrando que era uma atividade que tinha um impacto positivo sobre as suas vidas e, dessa forma, poderia distanciar esses jovens de outras influências negativas. E, ao mesmo tempo, era algo que incluiria esses jovens no contexto da cultura maker, que, como a senhora disse, nós somos jovens de elite. Senhora, não. Como você comentou, nós somos jovens de elite, então nós temos acesso a impressoras 3D, cortadoras laser, enfim, qualquer tipo de software, e é uma coisa que esses jovens não têm. E, por conta desse motivo, muitas vezes esses jovens ficam marginalizados nesse contexto da inovação. E por meio de uma alternativa como essa, que permite com que o jovem utilize algo que iria para o lixo, um teclado de computador, um mouse, enfim, uma placa de computador, ele pode, então, ser incluso nesse contexto e criar jogos e aprender com isso. E é algo que possibilita o abastecimento de bibliotecas, de escolas desses jovens com mais jogos e que proporciona uma atividade que contribui para o desenvolvimento de habilidades como pesquisa, adaptação, design, são as chamadas competências do século XXI, né? E, entre outras, também a questão das inteligências múltiplas, já que para você pensar um jogo e você fazer toda essa adaptação, você precisa pensar como que eu vou converter, por exemplo, a lógica de um xadrez para um jogo que seja feito a partir de teclas de computador, do teclado, por exemplo. Então, é todo um trabalho que envolve todas essas habilidades e que inclui esses jovens no contexto da cultura maker. Você falou de competências múltiplas. Sei que você é músico também, né? Você é um cientista
genial e ainda é músico. Você acha que isso te ajuda de alguma forma? Ah, sim, eu acredito que sim. Até porque, bom, eu comecei a estudar música quando eu tinha 2 anos, na verdade. Então, comecei com teoria musical, logo depois flauta doce. Hoje o meu principal instrumento é o oboé. E eu faço vários projetos na escola também relacionados à música, então tem a questão da orquestra jovem, o próprio Porto Rock. Então, uma coisa que me ajuda sempre a manter esse balanço é aplicar um pouco da lógica que eu aprendo fazendo tantos projetos de tecnologia, de exatas, aplicando a lógica à composição de arranjos, por exemplo, para eu tocar com os meus colegas. Então, eu acho que essa relação entre linguagens diferentes, então, no caso, a matemática, a música, todas as habilidades relacionadas à ciência, tudo isso me ajuda muito mais a ver cada problema de diversas maneiras. Então, não é como se eu visse uma fórmula e eu visse apenas números. Quando eu vejo uma fórmula, eu realmente consigo ver um fenômeno acontecendo. Se eu escrevo que mgh é igual a mv² sobre 2, o que eu imagino é energia potencial se convertendo em energia cinética, por exemplo. E uma coisa muito parecida acontece quando eu estou ouvindo música também. Eu começo a identificar padrões e quando eu vejo a partitura escrita, eu começo a entender o que se passa. Então, eu acho que essa interdisciplinaridade, que é extremamente incentivada pela escola, pelo currículo, isso tudo é muito importante para a gente aprender a analisar os problemas de diferentes maneiras. Uma das questões que foi levantada em Israel é que um bom engenheiro não pode ser apenas uma pessoa da área de exatas, que saiba todos os conceitos matemáticos, todos os fenômenos físicos. É importante que o engenheiro saiba também de biologia, saiba de história, saiba de todas as questões pelas quais, em função das quais esse projeto está sendo criado, para as quais esse projeto está sendo criado, e que saiba traçar o paralelo com outras áreas, para que esse projeto possa ser mais eficiente. Então, acho que é essa a questão. E, Gabriela, você vê, obviamente sim, mas queria que você me falasse um pouquinho das diferenças que você vê da educação que você está recebendo hoje e da época dos seus pais. E como que seus pais te ajudam nessas atividades, se te incentivam, como é que eles veem essa sua participação? Eles vêm com surpresa, com orgulho, provavelmente, mas é muito diferente da educação que eles receberam, né? Sim, a educação dada aqui no Porto é completamente diferente da que a minha mãe recebeu. Como ela trabalha aqui no Porto e como eu tenho um irmão mais novo, eu tenho muito contato com os projetos feitos no nível 1 e no ensino fundamental 1 e na educação infantil. E eu vejo que o Porto está mudando cada vez mais. Então, essa mudança é real, de ter mais projetos de olhar para o outro, mais projetos de empatia, mais projetos de criar um cidadão. E minha mãe, muitas vezes ela fala como é que era no tempo dela, como é que ela... Não que ela seja velha, né? Mas que como que é diferente e como ela acha importante essa formação de uma cidadã global, de uma cidadã que se importa com o outro, que é o que o Porto, muitas vezes, o Porto forma. Então, ela sente muito orgulho de todos os projetos que eu faço, ela sempre incentiva, sempre fala que é muito sensacional, que todos esses projetos ela incentiva eu participar, os projetos dados pelo Porto, o Projeto Conexão, o curso de debates, tudo, ela incentiva e faz de tudo para eu participar deles e reconhece sempre como é importante, como o Porto é uma escola única por disponibilizar tantos projetos e tantas iniciativas como essas. Então, não só o meu trabalho voluntário, a turma do Giló, que ela sempre me leva, me busca, incentiva, vai, mas também esses projetos já existentes aqui. Então, também os projetos que são dos mais novos, educação infantil e o nível 1, eu vejo que muitas vezes
essa mudança. Então, por exemplo, meu irmão está no 5º ano, ele está fazendo um projeto com pessoas cegas. Então, eles estão entendendo cada vez mais como é que funciona, como é diferente a realidade deles, como eles podem ajudar nessa realidade. Então, eu acho muito lindo isso. E isso sempre foi muito incentivado, tanto na família, quanto dentro da família, pelos meus parentes, tudo, quanto influenciado pelo Porto. Legal. E como vocês acham que, os meninos aqui, quem quer responder, como vocês acham que vocês podem ajudar outros estudantes que não sabem ainda o que eles podem fazer de atividade extracurricular, como que eles podem, de alguma forma, usar o que eles aprendem na escola ou com os colegas a buscar o seu futuro? Porque, às vezes, vocês são estudantes geniais, né? Meninos que, não sei, não imagino, nem todos os adolescentes são como vocês. E muitas vezes o adolescente está perdido, não sabe que área que ele pode buscar, está lá dentro da sala de aula só fazendo aquele ensino convencional. Como que vocês podem ajudar, dar uma dica de como eles podem ampliar essa educação deles? Bom, só vou dar uma palavrinha depois que você falar. Eu acho que, como o Paulo falou, cada vez mais os jovens que estão saindo da escola cada vez mais completos. Então, desde um engenheiro que sabe trabalhar a parte da oratória, que sabe escrever, mais um engenheiro que não só é baseado em cálculos, em exatas. Então, acho que cada vez mais a escola proporciona, principalmente o Porto, diversos meios em que você possa se inserir em projetos, tanto de uma área em que você pode gostar, tanto uma área que você pode não gostar. Então, eu acho que não existe segredo. Eu acho que você ir experimentando uma coisa que talvez você goste mais, ou uma coisa que talvez você não goste, para ter certeza de que é aquilo que você realmente não quer. Quando eu estava no 1º ano, entrando no ensino médio, eu me questionei se eu não queria fazer medicina. E hoje eu sou totalmente mais voltado para a economia, eu tenho certeza de que é isso que eu quero. E eu comecei a pensar, por que não economia? Por que não engenharia? Então, acho que é cortando as coisas que você decide o que você realmente quer fazer. Eu acho que o Porto dá essa possibilidade para você investigar todas essas áreas do saber e todas as áreas de você mesmo. O exercício do autoconhecimento, ele não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que pode ser construída. E eu acho que o Porto dá totalmente as oportunidades para que você consiga isso. Então, trabalhando com projetos tanto da área de exatas, de humanas, da tecnologia, trabalho voluntário também, que a Gabi falou que ela participou, eu participei também de um projeto no 1º ano. Então, eu acho que... Tem que se envolver nesses projetos, tem né? que se envolver. O aluno tem envolver. que ter uma iniciativa de ir atrás de outras coisas. E tem que querer, tem que abrir a cabeça e falar, eu aceito e eu estou disposto. Porque a gente pensa muitas vezes que uma pequena atitude não vai ter influência qualquer no mundo, mas o mundo ele gira através de pequenas atitudes, como o caso da Greta aí que a gente viu nessa semana. Adicionando, acho muito, além do que experimentar, é uma coisa que eu acredito muito, que foi muito bem ensinado pelos meus pais, de que você tem que correr atrás dos seus sonhos. Então, independente do que você acredita, o que você quer, você tem que correr atrás daquilo. Então, por exemplo, eu acredito fortemente que não adianta a gente ser a pessoa mais bem-sucedida na vida se a gente não está feliz com isso. É aquele clássico ditado, dinheiro não compra felicidade. Então, eu acredito fortemente que a todo mundo deve ter uma noção básica, pelo menos, do que gosta de fazer. Por exemplo, tem gente que gosta de tocar música, tem gente que gosta de se envolver com números, tem gente que gosta de se envolver com pessoas. Eu acho que, para ter aquela sensação de sucesso, você não precisa ter dinheiro. Você precisa ser feliz, estar com aquelas pessoas que você gosta. E isso é uma coisa que eu acredito fortemente, que você tem que se envolver com aquilo que você gosta, se desenvolver e correr atrás. Então, por exemplo, quando eu ingressei no ensino médio, várias portas se abriram, vários projetos começaram a aparecer. Em vez de simplesmente falar, não tenho tempo, eu não vou conseguir, falar, sim, eu vou dar um jeito de arrumar minha agenda, mas eu quero participar e fazer a melhor experiência que posso ter do meu ensino médio. Então, todos os projetos, todas as oportunidades vão aparecendo, que a escola oferece, que o mundo acaba oferecendo, você vai falar, sim, eu quero tentar, eu quero experimentar. E aquilo que você mais gostar, tem que correr atrás. Então, por exemplo, eu descobri que eu gosto muito de me envolver com pessoas, de estar em volta de pessoas, falar com as pessoas. E isso eu descobri fazendo esses projetos, envolvendo com as pessoas, fazendo clube de debate. Eu acho que a principal questão depois que você acaba descobrindo o que você gosta de fazer, de se envolver e de experimentar, você tem que começar a ir atrás dos seus sonhos, começar a buscar realmente a felicidade. Certo. Você falou da Greta, né? Vou perguntar para a Gabriela, o que você achou?
dessa adolescente que esteve lá na ONU essa semana e mandou bati o microfone, mandou uma mensagem muito forte para os representantes dos países. Como é que você viu esse acontecimento? Bom, eu fiquei muito inspirada com o discurso dela. Eu achei que foi um discurso incrível, porque mostra realmente a insatisfação de ela ser uma criança e ela tem que estar lá. Já que os adultos não estão fazendo, os adultos não estão fazendo, então a juventude vai, os jovens vão fazer. E mostrando a disposição como os jovens querem ser ativos na sociedade e às vezes não essas oportunidades eles não têm. Então, mostrando que os jovens pedem a voz, os jovens vão fazer. E eu fiquei muito triste com muitas notícias que eu acabei recebendo de fake news, memes em relação a ela. Por ela ser uma jovem ativista, eu acho que ela tem que ser muito respeitada. Porque muitos jovens muitas vezes reclamam, discutem, mas não fazem nada sobre o assunto. E ela está fazendo. Ela está se engajando. E está se expondo. Né? E ela está se expondo 100%. A figura dela, agora ela virou uma figura pública completamente. Ela era uma menina da Suécia e agora ela virou uma figura pública. Então, eu fiquei muito triste com todas as acusações feitas em relação a ela. Mas tudo que ela está fazendo é muito inspirador. Ontem teve inúmeras marchas pelo mundo inteiro a favor do mundo melhor, um mundo globalizado melhor. E eu fiquei muito inspirada, sendo que o evento que eu participei foi um viés de jovens empreendedores, jovens inovadores, jovens sendo a figura principal. Sendo que foi filântropos do mundo inteiro, a faixa etária era de 18, poucos de mais velhos, mas, então, sempre discutindo isso, sempre querendo achar um mundo melhor, sempre buscando esse viés. Então, ver uma pessoa ir lá, uma menina, ela tem 16 anos, ir lá, se expor na frente de todo mundo, discutir sobre os problemas tudo que está acontecendo no mundo e realmente se importando com isso e fazendo a mudança. Fazendo um discurso emocionado. Né? Nossa, um discurso incrível. Questionando como eles se atrevem. Sim, né, como eles deixaram a chegar a esse ponto e como está nesse ponto e as pessoas estão tendo conhecimento disso e não estão fazendo absolutamente nada, sem mudar as ações, sem ter uma diferença na vida, uma diferença, que nem ele falou, pequenas diferenças mudam, pequenas diferenças, pequenas mudanças, pequenos planos, fazem o mundo girar. Isso que faz a mudança. Então, você pode muito bem não querer mudar a sua rotina completamente, 100%, virar vegano de um dia para o outro, mas tirar a carne um dia, você não usar a carne do plástico, você fazer essas pequenas mudanças que é tão incentivado e muitas vezes, é propaganda do Instagram. Então, a diferença das pessoas na mídia e as pessoas na realidade. Então, eu queria parabenizar realmente ela por se expor daquele jeito e por ter feito um discurso incrível, tão inspirador, que pode ter mudado a vida de tantas pessoas e mobilizou tantas pessoas pelas marchas de ontem, que vão acontecer algumas hoje também. E achei completamente incrível e inspirador, porque como tem muito a ver com o que eu quero fazer, de um dia, talvez, seguir essa carreira na ONU, eu achei muito incrível, porque ela está conseguindo tão jovem, e eu consegui tão jovem participar de um evento lá, mostrar que não é porque você tem uma idade, muitas vezes as pessoas falam, eu sou jovem, eu não fiz faculdade ainda, eu não me formei ainda, eu não posso fazer muita coisa, eu não posso iniciar os projetos, eu não posso iniciar as coisas, só que é mentira, você pode. Você é muito incentivado. E eu acho que sempre buscar e correr atrás de como eu posso ajudar, como fazer a mudança, como tornar o mundo um lugar melhor. E você, Paulo? Isso você acha que de alguma forma ajudou o que ela fez? A Greta?
Eu acredito que enfatiza muito esse papel do jovem. Nesse sentido, eu acho muito importante de mostrar que não importa qual a sua idade. Quando eu era mais novo, eu ficava pensando, quando eu tiver 30 anos, aí sim eu vou ser engenheiro, aí sim eu vou fazer alguma coisa, né? Sim, e aí o que eu percebi foi, ao longo do tempo, e a partir de exemplos, né, eu percebo hoje com maior intensidade, que a partir de exemplos como esse a gente pode sim já começar a traçar esse nosso caminho rumo ao mundo profissional, rumo ao mundo de verdade, entre aspas. Então, não é porque eu ainda não estudei engenharia na faculdade que eu não possa tentar utilizar uma forma de energia alternativa. Não é porque eu não estudei matemática avançada que eu não possa tentar trabalhar nesses projetos e avaliar dados, analisar dados que talvez possam mostrar uma outra realidade. Então, nisso eu acho muito interessante. E até em Israel, nesse Summer Camp, era muito interessante que eram todos jovens também dessa faixa etária de 17, 18 anos, 16 a 18 anos, e muitos desses jovens já trabalhavam junto a institutos de pesquisa de verdade, com pesquisas, por exemplo, a prevenção de doenças, uso de genes e análise genética para identificar a propensão a diferentes deficiências, e também até questão do câncer e tudo mais. E isso que foi muito interessante, conversar com todos esses jovens e perceber que não importa a idade, se você busca um conhecimento, como foi comentado já, é importante você buscar aquele conhecimento pelo qual você se sente atraído, aquela sua paixão, e procurar mudar o mundo o quanto antes. E é como foi comentado, se os adultos não vão tomar esse papel, então nós vamos fazer isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, lembra que tem um microfone ali. É só chegar perto do microfone e a gente já sabe que tem uma pergunta, tá? Alguém quer agora ou não? Não. Então, vou seguir. Henrique, você acha que, ouvindo vocês falarem, eu fico aqui me questionando como que vai ser o mundo quando vocês forem, de fato, adultos. Você vislumbra um mundo melhor com jovens tão conscientes como vocês? Bom, a realidade é que ninguém sabe, mas a minha resposta é que eu espero que sim. Eu tenho essa esperança de que do mundo que está mais globalizado, com mais tecnologia disposta, está cada vez mais fácil saber, por exemplo, o que está acontecendo em outro lugar do mundo, o que está acontecendo, porque assim, até pouco tempo atrás era muito difícil saber, ter uma visão global das coisas. E a nova geração que está surgindo, com acesso tão fácil à tecnologia, acesso tão fácil a conhecimento para algumas pessoas, você acaba assim criando uma cultura e uma cabeça muito mais aberta, em que você começa a entender as coisas de uma forma global. Então, por exemplo, quando todos esses jovens atuais são cada vez mais ativistas, mais preocupados com o mundo melhor, mais preocupados com todos, com o ambiente, isso mostra que no futuro, se continuar com uma geração assim, se continuar com esse pensamento, a gente pode chegar no futuro em que as pessoas vão estar preocupadas com os outros de verdade, vão ter empatia, vão estar preocupadas com o meio ambiente, em que muitas vezes acaba todo esse exercício de ódio que tem atualmente, de muitas críticas que acontecem, ódio grátis, que é algo muito ruim. E os jovens, tendo à disposição a tecnologia, conseguem, por exemplo, desenvolver um ótimo sentimento que eu acho que é empatia. Que você entender pelo outro que está passando, e quando você entende o outro, você começa a querer ajudar ele. E quando você tem sentimento de ajudar, de todo mundo querer se ajudar, você realmente pode construir um futuro melhor, em que não só vai te ajudar, vai fazer um futuro melhor, mas para todo mundo. Isso não só no âmbito social, mas, por exemplo, no âmbito econômico, em que países podem cada vez mais comercializar entre si. Então, isso vai tanto de um viés, mas pode ser tanto de viés econômico, um viés social, um viés ambiental, que com essa disponibilidade de informações, conhecimento globais, conexões, a gente começa a entender a real situação, começa a entender o outro, começa a deixar de lado os nossos interesses pessoais e começa a ver os interesses gerais. Então, não o que vai ser melhor só para mim, mas o que vai ser melhor para mim e para o outro, e para aquela outra pessoa. Você vê também, João? Você tem essa esperança desse mundo melhor? Eu tenho. Eu tenho e eu vejo de vez em quando alguns discursos como eu não sei qual que vai ser do futuro, mas eu torço para que seja algo positivo. E eu acredito que eu não sei como vai ser o futuro, mas eu tenho que trabalhar para que seja algo positivo. Então, eu acho que, como o Henrique falou, cada vez mais as pessoas estão se engajando em todas as áreas do saber e do conhecimento.
Então, tento trabalhar num viés econômico, num viés social, político, as pessoas cada vez mais vão começar a se tocar de que elas estão lidando com algo que é o mundo, que é algo que elas vivem, né? Então, trabalhar para que o mundo seja melhor não só para você, mas que seja melhor como um todo, para as próximas gerações, para a sua geração, para a geração que está agora em vigor. Então, eu acho que, sim, a gente pode trabalhar com um futuro melhor, só que eu acho que precisa da atitude, da iniciativa, e que eu tenho certeza de que o mundo ainda vai tomar as proporções devidas e que tudo vai dar certo. Tomara, né? Vocês querem comentar também sobre o mundo para a gente encerrar com essa mensagem de um mundo melhor? Bom, eu acho que o mundo vai mudar. O mundo está mudando já. As pessoas estão tendo cada vez mais consentimento e consciência de toda a realidade e que assim não pode continuar. Assim não está bom e tem que mudar. Tanto de ações pequenas, como a gente comentou, sobre como ações muito maiores. Eu acho que cada vez a educação está mudando e isso que consegue fazer realmente a mudança. Você ter uma base boa faz você ter uma cabeça boa que consegue fazer um mundo melhor. Então, a mudança vai chegar. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito num futuro melhor. Eu acredito que as pessoas vão sempre visar mais a empatia, o olhar para o outro, o querer melhorar o problema do outro e não só enxergar a si mesmo, enxergar ao todo. E sempre com esse viés de um mundo melhor e um mundo mais globalizado, um mundo inteiro mais unido. Eu acho que, com todas as pessoas sempre mais engajadas em ações, em olhar, eu acho que o mundo consegue se transformar de um jeito ou de outro, vai se transformar. Legal. Bom, e eu partilho dessa esperança, já que, bom, eu não sou do Comex, nem do currículo regular, eu sou do currículo B, é um currículo alemão. Então, tem uma proposta muito diferente de a gente não apenas aprender se preparando para um vestibular, mas aprender realmente para o mundo. Então, as atividades que a gente faz nesse currículo são muito diferentes. Por exemplo, essa semana da língua portuguesa, né, que estava tendo aqui no nosso colégio, foi feito um festival de curtas. Então, curtas que tinham como tema o Brasil, e o tema geral da semana era a literatura de resistência. Então, cada um desses curtas denunciando uma realidade, se posicionando a favor de opiniões fortes e mostrando como que todas essas pessoas jovens, todos os meus colegas, foi de fato uma atividade que a gente fez em sala de aula e uma coisa muito diferente de apenas interpretar um texto sem entender o motivo por trás disso. Então, como a Gabi falou, hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas se mobilizando, como foi o exemplo da Greta, está sendo o exemplo, e ver pessoas jovens se envolvendo com todas essas questões. Com a questão da educação, a gente vê que está tendo uma expansão da disponibilidade, por exemplo. No meu caso, boa parte desses conteúdos extracurriculares que eu aprendi foi pela plataforma do Khan Academy, uma plataforma que é gratuita, que tem até em português boa parte dos conteúdos. Então, isso a gente vê que existe uma vontade do jovem e os recursos estão se organizando para que esse jovem tenha a oportunidade de mudar o mundo. Então, é isso, eu acredito. Tá certo, gente. Muito obrigada, vocês três. Eu agradeço muito essa conversa inspiradora. Obrigada, plateia. Obrigada quem nos assistiu no Facebook. E a gente fica por aqui.